Vou poder cornetar o Ancelotti depois do jogo, Mansur. Não vou poder, porque quando fiz lá o exercício no GE sobre qual seria a minha escalação, porque tá lá no site, né, no ge.globo, você pode acessá-lo e dentro da página da Seleção Brasileira você pode escalar a tua seleção com os jogadores que estão convocados, não é jogador aleatório. Dentre os convocados, você pode ir lá e escalar a tua seleção. E quem me acompanha nas redes sociais, né, lá na minha conta do Instagram, eu postei a minha seleção. E era exatamente essa que está aqui. Ele viu. Então, ou seja, eu não vou poder criticar o professor depois, porque eu teria escolhido os mesmos 11. Pode começar a fazer as licenças, cara, da CBF. Então é o seguinte, o Ancelotti viu minhas redes sociais e escalou esse time, então, para o primeiro treino, né? A gente não sabe, né? É enorme. Não sei se será esse o time do jogo, mas nessa primeira experiência, no treinamento de hoje, a indicação é desse time aí, ó, com o Alisson no gol, Wesley na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães os zagueiros e o Caio Henrique na esquerda. Casemiro, Bruno Guimarães e Rafinha, Estevão na direita, Martinelli na esquerda, João Pedro no ataque. Confesso que ao escalar o meu time lá, eu fiquei com duas dúvidas, né? Se ele escalaria Gabriel Magalhães já nesse primeiro jogo ou se daria sequência para o Alex, né, que foi muito bem nas duas partidas anteriores, e se na esquerda ele começaria com o Caio Henrique ou com o Douglas. Né? Porque a gente não sabe muito bem o que pensa o Ancelotti ainda, os dois jogadores estão chegando para conhecer o grupo, na outra convocação eram dois laterais diferentes, então tinha essa dúvida. E a terceira, eu já imaginava que fosse assim, mas havia também uma expectativa sobre a presença ou não do Paquetá no time titular. Mas no fim das contas eu acho que essa é a melhor formação dentre os convocados para esses dois jogos. O que você pensa, Mansur? Assim, em termos de desenho, primeira dúvida, se a gente vai ver, até por uma manutenção até maior da estrutura do primeiro jogo, se a gente vai ver o Rafinha partindo do lado direito com o Estevão mais por dentro ou o oposto, como está no nosso campinho aqui. Sim. Acho que essa é uma dúvida pertinente, porque no outro jogo era o Rafinha, no jogo com o Paraguai, né? Isso. O jogo era o Rafinha partindo da direita. É um detalhe, mas eu acho que se ele quiser começar a firmar uma estrutura... O Estevão não começa o segundo jogo, né? Ele começa o jogo lá do Equador, contra o Paraguai ele não começa. Não, Rafinha na direita, Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior por dentro. O Vinícius Júnior era quase, entre aspas, o falso 9, o Matheus Cunha também recuando muito para participar da articulação e o Vinícius, por vezes, movimentando de dentro para a esquerda para receber essa bola um pouco mais pelo lado. E aí o Matheus Cunha atacava a área, o Martinelli um pouco por trás, enfim, com muita mobilidade. Sim. Como deve ser um jogo em que a gente vai ver quase todo o tempo, porque o Chile se mostrou frágil na eliminatória quase toda, faz uma modificação importante de convocação para esse jogo, né? Meio que uma ruptura com os últimos remanescentes ainda de uma geração vitoriosa, não tem mais Vidal. A última convocação teve ainda Alex Sanches, agora não tem. É uma convocação visando o próximo ciclo, né? De um treinador que a partir do dia 27 vai estar dirigindo o Chile no Mundial Sub-20 e é um interino enquanto o Chile decide como vai ser o ciclo para a Copa de 30, né? Que vai começar de maneira competitiva em 2027. Então, ele disse que é uma convocação visando esse próximo ciclo, então a gente imagina que vai ser um jogo de um Brasil muito tempo em organização ofensiva com a bola no campo de ataque. E aí eu acho que a gente vai ter o Wesley pelo lado direito, sendo ele mais abrindo o campo muitas vezes, né? Porque seja o Rafinha, seja o Estevão, são jogadores acostumados a trazerem de fora para dentro, né? E montando ali uma dupla vamos dizer, de meias ofensivos, né? Estevão, Rafinha por trás do João Pedro, mas com bastante mobilidade, porque são jogadores com essa característica. O João Pedro não é um 9 que é uma referência fixa o tempo todo. O João Pedro é um jogador de muita mobilidade, muito, né? Ele tem a estatura, ele tem a capacidade de ganhar dos zagueiros, mas ele é um jogador de mobilidade. E a única dúvida também é caso eventualmente perca um pouco de controle, a seleção se partir em dois, com jogadores muito verticais na frente, não ter tanta pausa assim. E aí o trabalho vai ser ali de Casemiro, de Bruno Guimarães, com o Caio Henrique, que eu imagino que vai ser usado como um lateral que vai atacar um pouco mais por dentro, porque o corredor deve estar com o Martinelli por mais tempo, o corredor esquerdo. E o Martinelli não tem tanto essa característica de vir mais por dentro, né? Quase sempre ele joga como ponta aberta fundo, mesmo. Né? Ele consegue levar para o fundo, tem um bom trabalho com a perna esquerda também, né? Quando necessário para fazer os cruzamentos e tal.
Então imagino que seja assim. E aí, Alex, te agradou esse primeiro esboço da seleção para esse jogo? Você faria algo diferente? O que é que você estava imaginando para esse início de trabalho contra o Chile? Não estava imaginando algo que fosse tão diferente, mas eu acho que todas essas escolhas, a gente vai precisar esperar o campo para ver não somente a escalação, mas a dinâmica de movimentos que ele vai querer com isso. A questão de não entrar o Paquetá, às vezes ele foi naquela, puxa vida, eu não quero tentar colocar todo mundo, colocar ele e Rafinha junto, e o Rafinha podia fazer direita? Pode. Mas esse corredor, acho que ele quer que cumpra ainda mais, o Rafinha ainda pode fazer, mas ele vai deixar para Estevão e Gabriel Martinelli fazer isso, e contra um adversário que vem fragilizado, vem com uma equipe até mais jovem, né? Então, uma imposição de jogo. Acho que o Brasil tem um time que é muito físico, sim, é muito saudável. Eu tô curioso para ver a questão do Caio Henrique, né? Desse tempo todo que ele passou de lesão, é um baita de um jogador, né? E há tanto tempo o nome dele é falado na seleção brasileira, né? E foram raras as oportunidades que ele teve, né? Ele chegou a ser convocado, mas jogar mesmo assim, praticamente não teve chance. Mas também ele porque machucou. Porém, é mais uma opção, do mesmo jeito que o Douglas Santos, eu acho que também é um nome importante, porque ali ninguém chegou e marcou território, falar assim, vamos dizer, vai pegar. E nem tem muito tempo para isso também, Fora né? que o Alexandro, que foi titular, inclusive, nos outros 2 jogos, ele tem sofrido demais com os problemas físicos, né? E quando chega na hora de uma Copa do Mundo, você convocar um jogador que tem convivido com lesões o tempo todo, acaba se tornando um risco também. Então é importante ter alternativa. Mas aí você vê, são 2 laterais que têm muita condição boa do meio para frente, então por isso que eu falo de como que eles vão funcionar. E é um jogo, às vezes com característica, você sempre pode tirar alguma coisa boa, mas também não tem aquela 100% de certeza, principalmente quem está tendo a primeira opção, porque é um time que está jogando junto a primeira vez. Muitos aí que tá. Então você não pode dar um belo de um jogo, pode, mas é difícil você fazer um julgamento do mesmo jeito depois que vai ser no jogo da Bolívia, né? Parece que é um jogo que você não pode julgar, pode também, mas ele também fica comprometido. Porém, você tem realmente oportunidade, então alguma coisa ali você vai ter que fazer. E eu fico realmente numa ânsia de uma seleção que possa abafar, criar essa condição de jogando aqui em casa. Copa do Mundo é diferente do que esse jogo contra o Chile. Claro. E isso a gente sabe. Porém, a responsabilidade é outra. É outra, o nível dos adversários é outro, enfim. Porém, nesse momento eu tenho que realmente fazer esse melhor, o que ele está planejando para isso. Eu acredito que seja realmente uma equipe que vai estar com laterais altos, que o Estevão só que pode de repente vir para dentro por causa da questão do Wesley, Casimiro e Bruno Guimarães acho que sustentando bem, porque nós temos 4 caras da frente e esses 2 laterais que pode realmente ajudar nesse sentido, 2 zagueiros super rápidos aqui, né, que pode também ficar tranquilo aqui atrás. São todos jogadores e tem outras opções para entrar também que geram uma expectativa boa. A minha expectativa grande é ver essa formação de frente num jogo em que o espaço vai ser reduzido. Não vai ter o espaço para você, dificilmente vai ter o espaço para acelerar e correr. Mas eu não acho que talvez seja o desenho desse jogo, porque ninguém imagina o Chile atacando o Brasil, né? Mas vai ter, pode ser que em algum momento você deixe. Sim. É que eu acho que assim, você tem jogadores que gostam desse espaço para acelerar, né? O Estevão, o Martinelli, o próprio Rafinha. Aí não tem cara de time cadenciado mesmo, né? Assim Exatamente. E é um jogo que vai exigir articulação. Até por isso eu imaginava o Paquetá iniciando, mas a gente não sabe como é que ele está para competir nesse momento, enfim, e o que o Ancelotti imagina no jogador que está voltando depois de um tempo, se ele vai querer dar respeitar ali uma ordem de prioridades, né? Ele está com um quarteto de frente, praticamente. Pelo menos esse trio por trás do João Pedro, todos estavam na última convocação, né? E todos têm drible, né, Mansu? Essa é uma questão talvez importante para um jogo como a gente está imaginando que vai se desenhar esse contra o Chile, né? De um time muito atrás, marcando ali de intermediária, né, mais próxima do gol. Então acho que jogadores que conseguem quebrar essa marcação com o drible, só que talvez sejam importantes, né? E os nossos 3 meias ali, né, Martinelli, Rafinha e Estevão, os 3 têm essa capacidade, né? Tem uma situação que tem que deixar e cada um deles ter na cabeça, porque todos têm o drible. Então todo mundo não precisa vir pegar a bola no pé, porque quando você tem as características de mais 2 toques na bola,
você vai aparecer para o jogo, você vai fazer um tipo de movimento num tempo que é diferente. Se eu tenho o drible, viu que o cara recebeu a bola, eu preciso realmente ocupar um tipo de espaço, porque eles têm drible, eles têm passe, eles têm tudo para se fazer. Senão, de repente, eu fico ou assistindo ou querendo vir no pé, mas o meu movimento ele é outro. Então, não é fácil para eles que vão jogar, de repente, primeira vez. É dessa forma, mas alguns entendimentos até dentro de campo, eles falando, eles já têm bagagem, né, na verdade, para poder ir ajustando. Esse é o problema, né? Parece que eles estão sempre jogando a primeira vez. Mas é sempre a primeira vez que eles estão jogando juntos, né? E a gente tá enfrentando essa realidade, né?